Sejam muito bem-vindos a mais um Infocast. Este é o terceiro episódio e hoje nós estamos com a doutora Caroline Januzzi, que é reumatologista formada em 2010 na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, residência em Clínica Médica e Reumatologia. Ela tem título de especialista da Sociedade Brasileira de Reumatologia, professora da Universidade Federal do Pará, compõe a Clínica Médica do Hospital Regional aqui de Altamira e é reumatologista da Clínica Laboclin Centro Integrado de Diagnósticos. Então, tem uma bagagem imensa para conversar aqui com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda ao Infocast e eu espero que a gente tenha um bate-papo aqui muito produtivo. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Espero aí que seja bem produtivo, bastante informação para todos vocês. Então, como a gente já havia divulgado anteriormente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os mistérios por trás das dores reumáticas. E quando a gente decidiu esse assunto, né, doutora, a gente entendeu que muitas pessoas têm essa dúvida, né? A partir de que momento eu posso desconfiar, que eu posso estar evoluindo para uma doença reumática, que a minha dor pode ser de característica reumática. Então, para a gente iniciar esse assunto, bora tentar definir o que essa sua especialidade, que é a reumatologia, trata. A reumatologia é uma especialidade relativamente nova da medicina, ela tem uns 60, 70 anos, mas não pelas doenças, mas pelo aparato diagnóstico que a gente precisa, tá? As doenças aí da reumatologia remontam desde que existe a humanidade. A gente engloba desde gota, osteoporose, tendinites, bursites, dores musculares, que isso aí sempre existiu desde que a medicina existe. Há os relatos bíblicos, até passando por artrite reumatoide, lúpus, que são doenças, são só mais modernas por conta do diagnóstico que necessita de exames laboratoriais mais complexos, exames de imagem. E a reumatologia ela vai tratar doenças do tecido conjuntivo, que é um tecido do corpo que está desde o cabelo até o pé, passando por todos os órgãos. Então, normalmente, o reumatismo das doenças que as pessoas costumam ter mais receio, o lúpus, artrite, esclerose sistêmica, ele vai ter alteração de pele, de unha, pode ter alteração cardíaca, a dor vai ser uma dor mais constante, uma dor inflamatória que já começa pela manhã, pode dar um inchaço, febre, perda de peso. Então, vai acometer todo o corpo. Pode também trazer tristeza associado pela incapacidade, associada à dor. Porque existem algumas dessas patologias que elas acabam por causar limitações, né? Sim, limitações importantes, principalmente antes do diagnóstico. Hoje aí, com o avanço da medicina, graças a Deus, a gente consegue tratamento, não necessariamente cura, mas tratamentos aí que levam a controle de dor, manter as articulações em forma e mantendo o tratamento adequado a atividade produtiva, lazer, o paciente consegue ter filhos, cuidar da própria casa, manter a rotina. Eu acredito que muitos desses pacientes, na verdade, pela falta do conhecimento, pela falta de saber que especialidade procurar, acaba por demorar a chegar realmente no especialista que ela deveria consultar, que no caso é a sua especialidade, que é a reumatologia. Então, acho que isso acaba por demorar um pouco, né doutora, o diagnóstico do paciente. Sim, e aqui, como não tinha um especialista que residia na cidade, os especialistas vêm de fora ou demoram muito tempo para vir, geralmente os próprios outros médicos também têm dificuldade de fazer esse encaminhamento. Então, às vezes em cidades menores ainda do que Altamira, não sabe que tem um especialista aqui, por isso que é muito importante saber quando vir para o reumato para fazer o tratamento adequado. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é de fundamental importância, né? Que é realmente levar a informação a mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam também conhecer do que trata a reumatologia, quais as patologias. E entrando um pouquinho na sua rotina de consultório, o que mais você vê em consultório, assim? Que o paciente chega para você? É muito comum a gente ver aqui, como tem poucos especialistas, então é um consultório muito rico, né?
Tem muito paciente com fibromialgia, que é extremamente comum na reumatologia, mas a gente também tem muito paciente com artrite reumatoide, polimialgia reumática, que é uma doença mais de idoso. A gente também tem muitos pacientes criança que chegam pra gente, por aqui não ter o especialista pediátrico, porque criança também tem reumatismo, às vezes pode aparecer aí com 2 anos, uma artrite idiopática juvenil. E o reumatismo ele acontece em qualquer idade. É muito interessante isso que você falou, porque muitas pessoas desconhecem, né, que o reumatismo ele também pode aparecer em crianças, né? E deve ser difícil de identificar isso, né? Sim, principalmente porque a criança não sabe relatar o que ela sente e pode ser feito, às vezes, por exemplo, a artrite idiopática juvenil, que é extremamente comum, pode ser confundido com pirraça, com dor do crescimento, com outras alterações. E lembrando sempre que a medicina tem sempre diagnósticos diferenciais, né? Então a reumatologia vai entrar em muitos desses. Muitas doenças a gente vai fazer diagnóstico diferencial com câncer, principalmente linfoma. Às vezes o paciente ele já tem diabetes e ele vai evoluindo com o ombro congelado, que é quando não consegue mais elevar o ombro, muita dor. Isso é extremamente comum. Tá? Isso também é um reumatismo. Não necessariamente é uma outra doença, às vezes é a evolução da própria doença que ele já tem. Pacientes com alteração de tireoide, principalmente o hipotiroidismo, que é quando toma Puran, alguma medicação assim, ele pode ter muita tendinite, muita dor, principalmente em mãos, dor em ombro, e às vezes ele precisa de um acompanhamento para ser indicado uma fisioterapia, para ser indicado uma outra medicação. A artrose e osteoporose também são doenças que são muito comuns e eu tenho a impressão que são muito pouco tratadas aqui em Altamira. Elas não são vistas apenas pelo reumato, elas podem ser vistas pelo clínico, pelo ginecologista, pelo ortopedista, e que bom que elas sejam diagnosticadas e tratadas adequadamente. Sim, e são patologias que podem ter um tratamento para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Muitas vezes ele sofre muito e acaba por não fazer o tratamento adequado, né? Sim, a gente tem inclusive muitas pessoas que param de trabalhar e acabam não conseguindo o benefício do INSS porque o perito não visualiza isso como uma incapacidade no exame de tomografia, de raio-x, porque realmente a dor não tem como ser medida, né? Cada um é que sabe a dor que está sentindo. Mas com o tratamento adequado isso pode ser minimizado. Interessante. E você falou que uma das patologias que você mais vê em consultório é a fibromialgia, né? E muito se fala da fibromialgia, mas assim, o que realmente é? O que é a fibromialgia? A fibromialgia, ela é uma dor crônica associada, muito importante, né? Muito debatida na mídia, muitos projetos de lei recente, mas a gente tem sempre que pensar que a fibromialgia, ela precisa de um acompanhamento multiprofissional. Ela tem um tripé de tratamento, que é o tratamento medicamentoso, o tratamento psicológico e o tratamento com atividade física. A musculatura humana, ela foi feita para a gente realmente correr, movimentar, e com o passar do tempo a gente foi ficando muito sedentário. Atividades de casa, atividades do dia a dia, elas não são suficientes para suprir essa demanda muscular. Então a musculatura vai ficando atrofiada, vai aumentando a sensibilidade à dor. Algumas pessoas já têm essa sensibilidade aumentada geneticamente, principalmente pessoas que têm história de depressão na família, história de outras pessoas com fibromialgia na família, elas têm mais chance de terem fibromialgia. A dúvida sempre é: fibromialgia tem cura? Eu gosto sempre de dizer que a pessoa tem que manter, né? O corpo, a mente, o espírito, tem que estar tudo em forma. Não adianta ser só o remédio. Então, não é necessariamente a cura. O exercício ele tem que ser para sempre. A espiritualidade tem que ser para sempre. Não só em forma de religião, mas em forma de meditação, em forma de diminuir suas dores pessoais, de saber lidar melhor com a vida, com os outros, com a gente mesmo, né? Porque todo mundo tem aí marcas, coisas da infância. E tudo isso vai para o nosso subconsciente, vai moldar como a gente lida com o outro e como a gente lida com a própria dor. Então a fibromialgia também está muito relacionada com a alteração de sono, ela está relacionada com a nossa psique. Então quem tem fibromialgia está inventando? Não, de forma alguma. Mas é igual quando a gente tem um medo de uma coisa e aquilo é demonstrado de uma forma. Todo aquele sofrimento emocional ele vai ser demonstrado em forma de dor. Uns gritam, outros choram e outros sentem dor.
Então é mais ou Então menos ela isso. pode se comportar diferente nas pessoas. Cada indivíduo ele pode desenvolver a fibromialgia com determinados fatores mais exacerbados que outros. Sim, alguns vão ter pela dificuldade, pela insônia, ou por dormir, mas dormir com má qualidade, não fazer o sono REM adequadamente, vai ter mais essa fadiga muscular e pode ter muita dor muscular. Outros vão ter mais irritabilidade, mais choro fácil, dormência, cãibras ou sensações alteradas de temperatura, tá? Como que uma pessoa pode identificar que ela pode estar com alguns sintomas que pode ser fibromialgia e procurar o reumatologista? O habitual da fibromialgia é a dor generalizada. Quando a dor é a sensação de que está com uma dor na carne, ou de que vai ganhar um abraço, ou de que se toca e sente dor em determinados pontos, né? A gente tem aí 9 pontos de cada lado do corpo, que totalizam 18, que são os tender points, que são coisas que facilitam. Então, às vezes, dor na nádega, dor assim no cotovelo, a pessoa sente dor em lugares que a gente às vezes não pensa, né? Dor aqui perto da clavícula, dor aqui atrás da nuca, muita dor de cabeça, é extremamente comum, tristeza, sensação de que, por mais que faça, as pessoas não estão dando aquela atenção, aquele carinho, isso tudo vai gerando dor. Então também está associada com estresse. A pessoa percebe dor muscular quando ela se estressa. Entendi. Então é extremamente comum procurar a UPA, procurar o pronto atendimento nesse momento. Eu passei um momento difícil, agora eu tô com muita dor. Então isso é uma coisa bem característica de fibromialgia. Então, um dos principais fatores também, então, que acontece de demorar o diagnóstico, né? Que o paciente tem sintomas que relativamente podem ser associados a diversas outras patologias e ele acaba por percorrer vários outros profissionais, vários outros tipos de atendimento, até realmente ele chegar em alguém que encaminhe ele para o reumatologista, né? Sim. Algumas doenças, né, elas fazem parte de várias especialidades médicas, a fibromialgia é uma delas. Pode ser vista pelo neuro, pelo psiquiatra, pelo clínico geral, mas às vezes o especialista ele encaminha também para o reumato e é feito um tratamento com 2 especialistas. Mas o mais importante quando a pessoa chega no reumatologista é essa identificação, por não ser aquele médico que só viu lá no pronto atendimento. E lembrar sempre disso, né, da atividade física, de forma prazerosa, de preferência coletiva, que também leva ao encontro com outras pessoas. A parte trabalha o corpo e a mente, né? A parte psicológica também é muito importante. Você vai ter uma live também com a psicóloga, sim, né? Sim. É bem interessante isso. Terapia cognitivo-comportamental tem realmente resultado. Tá? E uma outra patologia que você citou e que eu acredito que também as pessoas têm muita dúvida é sobre artrite reumatoide, né? O que seria, doutora, artrite reumatoide? A artrite reumatoide é um dos reumatismos mais emblemáticos, que tem mais estudo, que tem grandes avanços medicamentosos, tem um grande apelo farmacológico, então assim, muita medicação disponibilizada no SUS. Então, a gente ainda consegue que tenha bastante encaminhamento, sabe? E assim, é visto também pelos outros médicos. Então, geralmente é o paciente mulher, em torno de 30 a 50 anos. A gente tem uma outra faixa etária prevalente, que é o idoso, principalmente acima de 80 anos. E se caracteriza por dor. A pessoa tem a sensação de que a mão se acorda, a mão não fecha mais direito, o paciente tem uma rigidez, não consegue mais fazer isso aqui igual a gente faz com facilidade. Vai pegar um café da manhã, vai pegar uma coisa, vai tirar a coberta, tá aquela sensação de que a mão tá grossa e olha não tá, inchaço nas juntas, principalmente nessas aqui da mão, que são as metacarpofalangianas, as interfalangianas proximais, podem ficar vermelhas, inchadas, doloridas, a sensação de que o anel não passa, tá? É muito comum ela acontecer dos 2 lados do corpo, começar principalmente nas mãos, mas pode ser em pés, joelhos, tá? E aí ela tem alteração de prova inflamatória, VHS, PCR, que são exames comuns, podem ser feitos em qualquer localidade, fica alterado, às vezes o paciente já chega mesmo com o fator reumatoide solicitado. E para nossa sorte, a medicação mais comum de ser usada e que mais resolve o problema é de fácil acesso, fácil uso, 1 vez por semana. E se não funcionar,
Temos outras aí disponíveis no convênio, comprar na farmácia. A gente tem medicações para artrite reumatoide que vão de R$30 a R$5.000. Então, aí é um longo caminho a ser percorrido. Então, o médico vai fazendo acompanhamento e a cada 3 meses ele vai verificando com o paciente se está tendo uma boa resposta ou antes disso, se o paciente precisar, né? Se houver uma boa resposta, é mantida aquela medicação, se não estiver tendo efeito colateral, e geralmente o paciente consegue seguir vida normal. Tem uma boa qualidade de vida, Tem, né, e não com necessariamente vai levar essas imagens que a gente vê de mão deformada, com erosão, porque é muito comum desvios nas mãos, mas isso é mais para pessoa sem tratamento médico. E a gente pode ter associação de doenças reumatológicas, né? O paciente que já tem um reumatismo, ele provavelmente tem mais facilidade de ter outro ou de ter fibromialgia associada, por ser uma questão de dor crônica, e a gente tá aí com a musculatura doente, porque a articulação não se mexe, então vai ter atrofia, tá? Ele acaba tendo uma tendência a poder desenvolver, né, uma predisposição a desenvolver também a fibromialgia, se tratando da artrite reumatoide. A diferença é que a fibromialgia, você citou que a artrite reumatoide se tem exames básicos e simples, são exames laboratoriais que auxiliam no diagnóstico. Já a fibromialgia... Não, a fibromialgia é pelo relato do paciente. História clínica mesmo, isso, né? História clínica, e às vezes a gente vai ter que excluir outras coisas. Doença de tireoide, diabetes, outros reumatismos. E doutora, qual que é a principal consequência assim, de uma patologia reumática não tratada? O reumatismo não tratado, principalmente, né, a gente tem as doenças da articulação, gota, artrose, isso pode levar a deformidade, dor, incapacidade, principalmente de andar. E os outros reumatismos que seriam mais inflamatórios, tipo lúpus, esclerose sistêmica, podem fazer mal para o rim, para o coração. Então todos eles têm mais chance de ter derrame, infarto, doença renal crônica, tá? Alguns pacientes com lúpus, ou por abrirem uma doença já muito grave, muito aguda, ou por terem a doença mais tempo e não ter o diagnóstico, eles podem evoluir inclusive para hemodiálise. Entendi. Então a gente vai do muito simples, por exemplo, o lúpus, ele pode ser apenas um lúpus discoide, né? Claro que para a pessoa não é apenas, porque é principalmente lesões no rosto, couro cabeludo, mexe muito com a nossa autoestima, né? Porque a pele também é um órgão e é o que todo mundo tá vendo, né? Então, assim, ele pode ir de uma lesão no rosto, um vermelho, ficar vermelho no sol, ou parecer assim uma mordida que perdeu um pedacinho da pele, até um lúpus aí que o paciente já chega e vai direto para hemodiálise, ou tem uma doença psiquiátrica. O lúpus, doutor, ele tem um fator hereditário? Ele pode ter um fator hereditário, sim, ou ele pode abrir espontaneamente sem ter doença na família. Parente de quem tem lúpus tem 25% a mais de chance, tem 10% a mais de chance de ter, e 25% mais de chance de ter o FAN, né, que é um exame solicitado, ser positivo. Não necessariamente que vá ter a doença, mas acaba por positivar nesse exame. Isso. A gente tem alguns reumatismos, por exemplo, que levam a aborto de repetição, levam a trombose, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que sempre a gente tem encaminhamento por parte dos ginecologistas, eles encaminham ao paciente que está tendo mais de 2 ou 3 abortos no primeiro trimestre, né, até 12 semanas, ou abortos do bebê já maiorzinho, sem explicação. Também outro fator interessante, né, que pouco se fala, né? Isso. A gente sabe que muitas pessoas, existem muitos casos de abortos de repetição e os médicos investigam, né, para descobrir a causa, e é algo que muitas pessoas não sabem, que pode ser também de um fator reumático, né? Sim, e às vezes uma coisa que é assim, um pouco difícil para os pacientes, e até para a gente mesmo que é médico, é a dificuldade de que, assim, a gente, quando é paciente, né, eu também sou paciente às vezes, todos nós somos, a gente quer chegar no médico, quer que ele examine a gente e dê a resposta ali na hora. E geralmente na reumatologia são consultas mais demoradas, a gente faz pergunta de tudo, coisa que o paciente nem sabe que existe, a gente está perguntando. É realmente uma investigação clínica e isso vai levar ao direcionamento dos exames, e é o que eu sempre falo, olha, pode ser que o exame venha positivo,
e a gente vai ter que repetir de novo daqui a 3 meses para ter certeza. Ou às vezes o paciente já traz um exame positivo, ele estava com uma queda de cabelo, foi no dermato, deu um FAM positivo. E às vezes a gente vai investigar todos os outros órgãos e não tem lúpus e a gente vai descartar aquilo. Então, assim, aí não é igual na cardiologia, né? Olhou a pressão tá alta, é hipertensão. A gente, infelizmente, tem poucas doenças assim. Então, por isso que às vezes é mais demorado do diagnóstico, mas geralmente a gente consegue aí que tenha tratamento, que tenha adesão também. A gente costuma ter boas respostas, às vezes até melhores do que a gente costuma estudar, que a resposta vai ser. Então também o ânimo do paciente, assim, da família, o cuidado, né? Sempre lembrar do cuidado global com a pessoa, que é muito importante. E esse fato de estar atento, né? A gente sabe que a gente tem uma região que tem muitos idosos. E principalmente idosos que não têm tanto acesso assim à informação, né? Em zona rural, em travessões, em áreas mais distantes. Qual que seria assim o olhar que você diria, o conselho que você daria para essas pessoas que acompanham esses idosos terem de alerta, assim, que pode estar ocorrendo algo de fator reumático e que de repente precisaria ser investigado? Sempre que acontecer assim, inchaços, principalmente mãos e pés, né? Claro que muitos casos de inchaço vão ser de veia, de pressão, mas inchaço você vai ver que é um inchaço mais articular, ou que você acompanha a pressão e a pressão tá normal. Pacientes que vão ficando com muita dificuldade de deambular, associado com febre, perda de peso, essa rigidez pela manhã, isso é muito importante. Dores na coluna que não melhoram com a atividade, tipo, você já acorda com a coluna doendo muito, não consegue se abaixar, isso também tem que ser investigado. E lembrar também, né, a gente tá falando de idosos, mas a gente tem muito paciente jovem que é o que a gente deixa passar, porque se automedica, vai na farmácia, se automedica, toma anti-inflamatório, e o anti-inflamatório às vezes realmente é o tratamento, mas ele deveria ser feito de outra forma, ou deveria ter outros cuidados, né, por conta do fígado, por conta do rim. E deve-se ter um cuidado muito grande, né, com essa questão de automedicação. A gente sabe que isso é um costume, existe realmente, as pessoas sentem uma dor, se é uma dor persistente ou não, elas vão lá, tomam um anti-inflamatório, tomam um analgésico, e isso pode acontecer de prejudicar outros órgãos e trazer outras patologias, mas também pode mascarar, né? Sim, quando a gente, às vezes, né, o paciente fala, porque eu tava com uma dor na junta, a mão não tava fechando, e a gente tem casos aí de pacientes que tomam, às vezes, 5, 6 anos corticoide misturado com remédio para gota, misturado com anti-inflamatório, que ele mesmo compra e faz uma confusão, e a gente vai examinar, não tem nada, né, porque, como eu falei, a dor, ela é subjetiva, não tem como eu ver no exame físico. E aí vou pedir exame de sangue, o exame vem normal, e às vezes o próprio paciente não considera aquilo que ele toma uma medicação. Então eu não sei que ele está tomando medicação, eu examino, eu peço o exame e está tudo normal. Mas está normal porque ele já está se tratando antes com um monte de coisa misturada. Então isso às vezes a gente vai deixando passar algumas doenças aí batido. E lembrar sempre de trazer exames anteriores, né? Porque aqui as pessoas não têm esse costume. De onde eu venho, as pessoas carregam sacolas, assim. Aqui as pessoas deixam em casa. Então, o que um especialista viu tem que ser complementado pelo outro, principalmente quando ele encaminha. E até porque existem patologias que podem estar associadas, né? Então você precisa ter acesso também, digamos, a exames que o paciente pode ter realizado 2 meses atrás no cardiologista ou com o ortopedista, e que podem servir na hora de fechar aquele diagnóstico, ou até mesmo de chegar até ele, né? Com certeza, e ajuda também a gente ver quais medicações a gente vai poder usar ou não naquele paciente, que é muito importante. Perfeito. Teve uma patologia que você citou e que eu sei que muitas pessoas têm e às vezes não sabem que tem, que é a gota. Como é que se manifesta a gota? Gota é uma doença principalmente de homem, né? Tá muito associado com desidratação. Então tá associado àquele churrasco, você vai e passa o carnaval inteiro, churrasco, ou então você vai de férias e vai pra praia, e aí vai bebida alcoólica, carne muito salgada, não bebe água direito. Então o ácido úrico, ele vai ter uma alteração aí no corpo e vai acabar, o próprio corpo não vai conseguir eliminá-lo,
e vai formar alterações, principalmente ali no dedão, onde a gente tem assim do lado, onde seria o joanete, e aí fica muito vermelho, fica inchado, e o relato é tipo, não consigo que o lençol encoste. Então, às vezes, são homens assim que trabalham na roça, tem uma força extrema, né? E não tá suportando que o lençol encoste ali, então tem alguma coisa errada. Só que às vezes as pessoas deixam a gota pra lá, né? Porque o tio tem, o pai tem. Às vezes o cara no bar mesmo já fala, isso aí é gota, toma uma colchicina, toma um anti-inflamatório que vai melhorar, e vai mesmo. O problema é que uma crise é normal, tá? Aquilo ali passa. Mas se você estiver tendo crise de repetição, né? Mais de 2, 3 por ano, tem que lembrar que esse ácido úrico também está depositando no rim, ele está fazendo mal para a articulação. Então, o corpo vai tentar tirar o ácido úrico e ele começa, às vezes, a comer o osso. Então, formam erosões ali, formam deformidades. Pode depositar no rim e acabar realmente parando na hemodiálise, porque o rim vai parar de funcionar. E aí, pode estar muito associado com pressão alta, diabetes, obesidade. Às vezes a pessoa fala, eu não sou gorda, eu sou forte. Mas a gente tem que lembrar, né, que a cintura abdominal é onde a gente guarda mais gordura. Então, se a gente tem a gordura ali pra fora, é porque ela também tá pra dentro, ela também está nos órgãos. Então, tem toda uma alteração aí de fígado, tá? Então, a gota geralmente é isso, a dor no dedão do pé, às vezes no joelho, atrás no tornozelo, é o mais comum. E tá muito ela pode ocorrer também nas mãos? Nas mãos, geralmente é o paciente que já teve outras crises anteriormente. Mas ela pode de forma ocorrer, inicial, normalmente é no pé e no joelho. Mas ela também pode acontecer no cotovelo, pode dar uns tofos, que são umas bolas aqui, pode ter deposição. E ela tem cura? Tem. O tratamento pode, não precisa mais, né? Antes a gente tinha aquele mito de não comer carne. Eu acho que também isso leva muitas pessoas a não procurarem um médico, porque ninguém quer ir no médico quer parar de comer carne, pra parar né? de comer. A gente manter uma alimentação balanceada. E às vezes é um fator genético também, que não importa que a pessoa coma, vai ter aquele ácido úrico alto. Pode estar associado até a algum tipo de câncer, então às vezes em paciente idoso a gente tem que ter um outro olhar, não necessariamente é só porque a pessoa está bebendo muita cerveja ou muita cachaça e tal. Então tem que ser feito, às vezes tem que tomar tem que tomar o lupurinol e a colchicina por um tempo, e às vezes nem precisa, só uma mudança de hábito alimentar, mais hidratação, algumas orientações. Ela acontece em qualquer idade? Ou não? Em qualquer idade, mas principalmente pessoa jovem, é quando começa a primeira crise. E aí depois que você teve uma crise, a gente tem que observar se vai ter a próxima. Pode não ter mais, pode ter daqui a 20 anos, mas sempre é bom observar. Na primeira crise já pode procurar um reumatologista, porque geralmente o acompanhamento é mais... A gente já deixa sempre uma receita se tiver crise de dor, alguma coisa assim. Lembrar sempre que a gente começa com a colchicina, não é com a lopurinol, porque as pessoas vão na farmácia e começam a tomar medicação por conta própria e piora a própria crise. Aí ela põe na cabeça que aquilo não é gota, porque se ela tomou a lopurinol e piorou, aí é que era mesmo, sabe? Porque também não é necessariamente só o ácido úrico muito alto, porque o que dá a gota é a variação do ácido úrico. Então ele pode estar 6 e a pessoa está com uma crise de gota. Então não é isso que exclui. É mais pela história, pelo exame físico. Perfeito, doutor. Então eu acho assim, que deu pra gente dar um passeio aí, né, pelas diversas patologias, o que é a reumatologia, o que a sua especialidade trata. Na sua opinião, ficou alguma coisa, assim, algum detalhe que faltou a gente conversar para esclarecer um pouco mais para as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo? Não, eu acho que é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, né? Essa parte de manter o peso, manter a atividade física, cuidados, esse né? cuidado consigo mesmo, sabe? Isso vai gerar autoestima, vai gerar a gente ter mais informação, e com mais informação de qualidade, né? A gente vai se tratar melhor. Então, mesmo que tenha uma doença, que seja uma coisa ruim, vai conseguir encarar aquilo de outra forma, vai conseguir se cuidar melhor, vai conseguir ter um apoio familiar, vai conseguir correr atrás do que precisa, porque coisas ruins, elas infelizmente acontecem, né? Com todos nós. Mas se a gente tiver, assim, uma disposição, já tiver com o corpo em forma, fica mais fácil. Não, com certeza. Se você descobre uma patologia, mas você é um jovem que pratica esporte, tem uma alimentação balanceada, tem os cuidados devidos com a sua saúde, normalmente é até mais fácil esse tratamento, né? Até a aceitação do tratamento, o caminho até o
o tratamento eficaz do que aquela pessoa que é sedentária, obesa, não se preocupa de maneira alguma em fazer um acompanhamento nutricional. Então, vai bem de acordo com o que a gente sempre fala, que é a questão da prevenção, né? Eu acho que tudo isso está ligado à prevenção de doenças. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa fazer um trabalho preventivo, ou seja, prevenir que tudo isso aconteça, fica muito mais fácil da gente minimizar essas patologias que vêm se tornando cada vez mais comuns na sociedade que a gente vive, né? Com certeza. Então é isso, doutora. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Infocast, dizer que as portas estão abertas para a gente vir falar de mais assuntos, né? E que a gente possa continuar levando essas informações cada vez a mais e mais pessoas, porque eu acho que uma das nossas missões como atuantes da área da saúde é essa, né? Levar informações a mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso e identificar uma possível patologia, prevenir alguma patologia. Eu acho que isso é fundamental. Ótimo. E também, se surgirem dúvidas ou se quiserem depois sugerir algum tema específico, também estou à disposição. Um prazer falar com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a você.